Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos. Sabe que a minha oração tem sido assim, igreja amada, que por onde eu tenho passado, tenho o privilégio de levar a palavra do Senhor. Eu tenho orado muito dizendo: Senhor, eu creio. Nós cremos na presença do Senhor, porque a palavra diz, é como eu acabei de falar na oração intercessória, o Senhor está presente. Mas igreja, quando Ele escolhe manifestar a presença dEle, coisas sobrenaturais acontecem. Joelhos tocam no chão, os olhos são encharcados com lágrimas. Há renovo, há direção, há um avivamento, há amor. Enfim, quando Ele decide manifestar. Eu me lembro, eu quero começar dividindo, não está nem no meu esboço, mas eu quero dividir um testemunho com vocês. Eu me lembro que nós tivemos uma oportunidade, eu e meu esposo, de viver um cumprimento de promessa do Senhor. Um dia Deus disse: Cris, você vai estar em um lugar onde você não vai conseguir entender o que as pessoas estarão falando, porque é de um outro idioma. Você vai ministrar e algo sobrenatural vai acontecer. E de fato, 6 meses atrás, eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja 100% alemã. Quando eu cheguei, pensa que eu estava assim, extremamente nervosa, porque é a primeira vez que uma tradutora iria estar comigo. Uma experiência. Eu falo isso me escondendo atrás da cruz. Vem comigo que tem algo que eu quero dividir com vocês. E enfim, e eu tenho esse jeito extrovertido de adorar. Eu sou uma adoradora extravagante. Eu esqueço que eu tenho 1,80 m e eu sou essa adoradora extravagante. Enfim, isso está ligado à personalidade, ok? Personalidade, temperamento, enfim, tem os outros que são mais introvertidos, está tudo certo e Deus recebe da mesma maneira. Mas, enfim, eu com essa característica extravagante que vocês me conhecem, e eu falei: como uma intérprete vai me alcançar? Eu ando de um lado do outro, eu ministro, às vezes eu falo rápido, eu falo alto. Enfim, com todas essas indagações. Bom, disse: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me trouxe e eis-me aqui. Eu só vou entregar esse recado para a sua igreja. Enfim, resumindo, de repente, aquela igreja tão linda, com aquelas alemãs, sabe, bem branquinha, gente, só eu era o pinga, a ponta, ali no meio daquele público, sabe, de aquelas branquinhas, com aquelas peles tão bonitinhas, né, rosadas, porque dava um frio muito grande, enfim, e com aquelas caras de brava, né, porque as alemãs, né, têm uma cara de brava. Mas a minha oração é: Senhor, mais uma vez, manifesta a tua presença. No final, igreja, aquela igreja que aparentemente estava com uma cara, né, que de bravo, não, eles não estavam bravos, é minha interpretação. Mas, enfim, terminamos o culto. Aquelas alemãs cheias do Espírito Santo. Você não tem noção, as alemãs profetizando. Teve uma que se levantou e a tradutora tinha falando para mim, ela estava tendo uma visão gloriosa de Deus. Houve cura, batismo e renovo. E aquele momento eu fui extremamente renovada. Enfim, e aí Deus disse, voltando alegre, regozijando na presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor naquele ambiente. E Deus disse: aquieta o teu coração, isso não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver comigo. Aquela igreja, eles estavam famintos pela minha presença, e uma igreja faminta pela minha presença, eu continuo manifestando. E essa experiência que coisa linda. Há uma diferença da presença de Deus, porque Ele está, e quando Ele se manifesta, olhos espirituais são abertos, pessoas são curadas, há renovo. E mais uma vez, amada igreja, a minha oração neste lugar é: Senhor, até o término desta reunião, manifesta a tua presença. Manifesta a tua presença. Você vai sair com direção, com posicionamento, dizendo: eis-me aqui, vivendo o teu chamado. Não tem nada melhor que viver na centralidade da vontade de Deus. Amém? Sem mais delongas, abra as vossas Bíblias em Cantares, capítulo 5. Eu quero agradecer a nossa copastora diaconisa Silene pelo convite, o presbítero Jorge, um casal de amigos, os nossos pastores também, que Deus abençoe, e a igreja na qual eu cresci aqui com vocês. Eu estou muito, muito feliz. Eu sempre expresso a minha alegria de estar aqui dividindo a palavra com vocês, meus irmãos, que estamos caminhando dia após dia, crescendo juntos. Deus abençoe vocês. Abra os ouvidos espirituais para ouvir essa mensagem que está queimando no meu coração há alguns dias. E quando a Si me fez o convite,
o meu coração se alegrou e eu entendi, Senhor, é para a Igreja Genuína de Campinas esse recado. Cantares capítulo 5, versículo 2, e nós vamos fazer até menção do versículo 6. Como é um livro de Cantares, é um livro poético, então a gente vai falar dos versos 2 até o verso 6. Que na leitura você já possa estar sensível à voz do Espírito Santo. Diz o seguinte, todos encontraram? Diz o seguinte: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei, para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Até aqui. Amada igreja, um dos modelos antigos de um casamento judaico se dava dessa forma. O noivo, depois que escolhia a noiva, e isso depois de um período de investigação na família, isso depois de uma visita domiciliar daquele noivo à noiva. Eu e o Luciano, nós tivemos 6 meses no Egito. Hoje, inclusive, acontece, um dos nossos guias locais, ele sinalizava e ensinava, dizendo para nós que hoje o casamento dos muçulmanos se dá dessa forma. Ele dizia para nós que havia passado antes de casar, por 8 ou 9 casas, se não me falha a memória, olhando a noiva, escolhendo ainda um produto, a mulher, né, no mundo muçulmano. E ele dizia para nós, não, eu escolhia mesmo, eu via tudo, né, o pé, o tom da voz, as mãos, enfim, ele narrou várias experiências e que levou ele a dizer não para algumas mulheres. E os pais e ele negociando a filha. Minha filha fala o idioma, minha filha já fez faculdade, minha filha sabe fazer isso. É um currículo mesmo. E desse currículo você pode ser aprovada ou não. Mas, enfim, se dava este modelo no casamento antigo judaico da mesma forma. Hoje, lá, o que eu estou falando, nós tivemos a experiência de ouvir um muçulmano contando essa vivência, até o casamento dele. Mas era a partir dessa negociação. Então, o noivo, depois de ter observado, olhado a noiva, então ele dizia, pai, eu quero essa noiva. Está dentro daquilo que eu busco. Então, o pai da noiva com o pai do noivo, então eles fechavam um contrato de casamento. Esse contrato é o que é conhecido como, desculpa pelo meu hebraico, mas como o ketuvá. Enfim, é esse mesmo contrato que José tinha com Maria que gerou Jesus, é esse mesmo contrato, quando ela já tinha esse contrato, mas não havia conhecido José. Esse mesmo contrato, mas vem comigo. Então, o pai da noiva com o noivo fechava, então, esse contrato. A partir da assinatura, este noivo voltava para sua residência com o pai, e a noiva ficava, então, em sua casa. Neste momento, a noiva já entendia que ela tinha assinado, havia um contrato com este noivo. Então, ela estava separada para ele. Não poderia pensar em nenhuma outra proposta. Era do noivo. Só que, neste momento, olha que interessante. O noivo, ele volta para casa e começa os preparativos para receber a noiva. Então, começa mobiliando, ajustando a casa, talvez pintando, fazendo uma reforma. Enfim, ajustando o ambiente para receber esta noiva.
E o noivo ficava na posição de obediência. Enquanto ele estava arrumando tudo, o pai o observava. E no período dessa observação, quando o pai julgava que o noivo já estava com tudo preparado, pronto para buscar a noiva, o pai então dava uma voz de comando dizendo: filho, chegou a hora, vá buscar a sua noiva. O filho não sabia nem a hora e nem o momento, ele esperava a voz do pai, ou seja, o filho também na posição de obediência. A voz de quem? Do pai. O pai então falava: filho, chegou a hora, vai buscar a noiva. Neste momento vinha um amigo anunciando, corria alguns quilômetros antes do noivo, anunciando para a noiva, dizendo: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo, gritando até chegar na casa da noiva. Dependendo da condição financeira deste noivo, da família do noivo, vinham músicos, instrumentos também no caminho, junto com esse emissário, talvez, anunciando a chegada do noivo. E o noivo vinha atrás, depois de ouvir a voz de comando do pai. E então batia na casa daquela noiva, e aquela noiva então estava pronta para receber. E então ele recebia essa noiva e voltava para o lugar onde se dava então a cerimônia, e então celebrava. Muito parecido com aquilo que Jesus ensinou, que nós conhecemos da parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes. É por isso que as noivas, elas estavam aguardando o noivo, e elas escutam a voz dizendo: lá vem o noivo. Aí algumas estavam, né, tinha azeite, e estava tudo preparado, e as outras não, as outras loucas, né, tiveram que sair para buscar, enfim. É por isso que nós entendemos essa parábola. Os judeus conheciam, de fato, essa dinâmica, e fazia muito mais sentido do que para nós, que estamos conhecendo essa tradição judaica. Mas vem comigo. Mas para nós, que entendemos que somos noiva, resgatada pelo sangue do Cordeiro perfeito, parece muito semelhante com aquilo que nós estamos aguardando. O pai trouxe o noivo. Fechamos um contrato, mas não foi um contrato no papel, o contrato foi na cruz. O filho está esperando a voz do pai. Cris, como você sabe isso? Porque Jesus certa vez disse que ele nem os anjos saberia a volta, ou seja, o único que sabe do retorno do filho é o pai. Mas a nossa esperança é que muito em breve o pai fale para o filho dizendo: filho, pode voltar para buscar a sua noiva, que somos nós. E a nossa expectativa é essa: pai, o filho está obedecendo, o filho é obediente. Jesus disse: eu irei e preparei moradas, mas eu voltarei. Jesus liberou essa promessa ela é real e verdadeira, e muito em breve estaremos ouvindo a trombeta soar, cânticos dos anjos, e o noivo aparecendo, onde na sua coxa estará Rei dos Reis, e o nosso noivo vai vir para nos buscar, para a nossa morada eterna. Vai haver bodas, vai ter festa, vai ter casamento. O noivo vai voltar, independente se você crê ou não crê, independente se você está cheio da presença de Deus, se você está aqui hoje dizendo: Cristo, só Deus sabe como eu estou, independente da sua condição financeira, independente do seu nível intelectual, cultural, independente da igreja que você frequenta, nós temos uma promessa absoluta, e a promessa é: o noivo vai voltar. Só que nessa manhã, eu quero tratar com você e dividir com vocês algo muito específico que Deus já tem tratado no meu coração. O comportamento da noiva. Porque a minha pergunta para o muçulmano, quando ele explicou que a partir do contrato e depois voltava para buscar a noiva, é: o que essa noiva fica fazendo? E a resposta é: a noiva, ela fica aqui se preparando. Então ela prepara um enxoval, ela se cuida, ela tenta ficar mais bela para os olhos do noivo, para a noite de núpcias. Então ela se prepara, e ela fica com uma convicção: ele vai voltar, independente também do tempo, porque a noiva que assinou o contrato também não sabe a hora e nem o momento que o noivo vai voltar.
Ela só tem a palavra e a assinatura do Pai, dizendo, Ele vai voltar. Isso basta, confia. E essa noiva, então, ela fica nos preparativos. Agora, vem de uma ótica espiritual, e me permita, a noiva que tem a certeza que o noivo vai voltar, como ela está? E agora eu falo de uma forma singular, como você, noiva, está? Como você, igreja, como nós estamos, como noiva, porque nós temos o contrato já foi selado pelo sangue de Jesus, nós já temos a promessa absoluta, o noivo vai voltar, ele disse, ele vai voltar, mas como está esta noiva? Tem noiva, e me permita usar de uma forma singular, porque nós vamos usar hoje esse texto de uma forma mais tipológica, permita-me perguntar para você, como você está na espera do noivo? Porque esta noiva de Cantares, nós acabamos de ler que ela estava dormindo. Mas é uma noiva apaixonada. É uma noiva que já ouviu tantas palavras do noivo. Mas ela estava dormindo. E nós temos uma outra revelação importante, que além de dormir, ela velava, ela estava com o coração velando para este noivo. Vem comigo, amada igreja. Isso quer dizer, no versículo 3 que nós lemos, que a noiva ela não estava em um sono profundo, que é o sono REM, que hoje os neurocientistas dizem que nós precisamos, todos nós precisamos ter o sono REM, que é aquele sono profundo, sabe que você morre? Precisamos para que no outro dia você acorda com disposição, energia, e faz bem para a saúde. Mas enfim, ela não estava neste sono REM, ela estava naquele sono, sabe aquele sono que você está dividindo a sua atenção com outra coisa? Porque a noiva, ela disse, eu dormia, mas o meu coração, ele velava. E eu escutava a voz do noivo. Então ela estava com aquele soninho, eu estou dormindo, mas eu estou atenta. Geralmente mãe de bebês, né, as mães que têm os bebezinhos recém-nascidos, sabem muito bem do que eu estou falando. Você não tem mais aquele sono, né, REM. Se qualquer coisinha dizem, né, escuto dizer que às vezes a criança respira e a mãe acorda. Ou a criança no berço e a mãe acorda. Então é aquele sono que vela, divide a atenção. Eu sei que eu posso dormir, mas eu estou atenta para qualquer coisa eu pular e socorrer. Essa noiva estava assim. E quantas vezes nós estamos dessa mesma maneira, ouvindo a voz do noivo, mas dormindo? O coração está até em alerta. Cris, eu sei a informação que vocês deu, eu sei, Jesus vai voltar, eu sou crente desde berço, ou é como, né, o pessoal costuma falar, eu nasci num lar cristão, melhor dizendo, não, Cris, está legal, eu estudo, eu leio a palavra, mas eu estou assim como essa noiva, dormindo, só ouvindo a voz. E o que me chama a atenção, igreja, é que o noivo, ele estava batendo, e ele estava do lado de fora. O noivo, ele batia. Às vezes o noivo está dando direção, está querendo trazer algo novo para o coração, trazendo resposta. Cris, mas Deus não me responde. Não responde, ou você que está nessa sonolência, dormindo. O noivo tem compartilhado, porque ele continua falando com a igreja, ele continua usando pessoas, os vasos, para transmitir a verdade que é dele. Ele continua se comunicando, ele continua batizando, ele continua curando, ele continua manifestando o poder dele. Às vezes nós estamos assim, o coraçãozinho ligado, no louvor, na palavra, nos estudos, mas nós estamos dormindo, dentro de um estado de uma situação confortável. Cris, eu não estou nem reagindo, mas eu estou com o meu coração ligado. Mas eu estou nesse estado. Por conta do quê? Diversas situação ou circunstâncias. Ou situações, porque às vezes é até no plural, né, gente? Porque não é uma situação, são várias situações que têm gerado, às vezes, um cansaço. Cantares capítulo 1, eu vou ver o noivo dizendo, levanta-te, amada minha, noiva minha. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o primeiro livro de Cantares, capítulo 1, aliás, não o primeiro livro, Cantares, capítulo 1, eu me indaguei, perguntei, nossa, que noivo sem educação. Porque olha como ele fala, levanta, amada minha. Porque um versículo ou um verso anterior, que nós estamos lidando com o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no verso anterior, a noiva, ela diz, o meu amado fala e me diz.
E a primeira coisa é convicção. A noiva, ela tem a convicção que o noivo fala. E logo em seguida, ela fala o que o noivo está falando com ela. É uma interação. O noivo com a noiva. Isso é lindo. O livro de Cantares, de uma maneira espiritual, com essa ótica, é maravilhoso. Olha a relação de entrega do noivo para com a noiva. Olha a relação de diálogo do noivo e da noiva, da sensibilidade. Então, ela revela no livro, no capítulo 1 de Cantares, ela diz, o meu amado fala e me diz, convicção. Segundo, vem comigo, igreja. Diz, levanta-te, amada minha. Aí entra o meu entre parênteses aqui com vocês. Eu dizia, nossa, que noivo mais grosso. Ela tem a certeza que escuta o noivo, mas o noivo vai dizer, levanta-te. E a resposta para isso, através do Espírito Santo para os nossos corações, é, sim. Ele, o noivo, diz para a noiva, noiva, levanta-te, porque é sob a minha palavra que você vai conseguir levantar. Porque tem coisas, igreja, que Deus faz, mas tem coisa que depende da noiva, a reação da noiva, a atitude da noiva, posicionamento da noiva, e a voz do noivo é, noiva, você consegue o quê? Levantar. A pergunta é por que o noivo precisava dizer, noiva, levanta? A resposta é, existem noivas que estão prostradas, cansadas, desanimadas, dormindo. Por conta do quê? Problemas, crises e rumores de guerras, decepções, traições, e problemas familiares, e e Cris, eu estou cansado. Ministério enterrado. Projetos e sonhos, Cris, hoje em dia é uma utopia falar. Não acredito mais nos profetas, porque os púlpitos estão corrompidos. Não existe mais uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Não existe uma boa palavra. Os cânticos mudaram. A pregação mudou. Hoje nós estamos vendo escândalos e escândalos. Isso faz com que a noiva fique cansada, desacreditada. Porque o pastor fulano de tal roubou, porque o pastor ciclano de tal usou os dízimos e as ofertas, porque eu não vou me envolver mais, porque eu não vou dar oferta, porque 2024 eu vou sentar na cadeira e ficar, só vou ouvir, não vou me envolver, eu estou cansado, decepção, não sabia que tinha crente fofoqueiro, não sabia que tinha crente doente, crente melindroso, crente não sei o quê, e isso faz com que eu fique cansado. Por quê, Cris? Eu estou decepcionado, eu estou cansada. Cris, não tem nada a ver com a igreja, está tudo legal, gosto do pessoal, está tudo funcionando mais dentro de casa. Só Deus sabe como eu e meu marido estamos. Só Deus sabe a minha relação com os meus filhos. Só Deus sabe com a minha relação com o meu chefe. Eu tenho que bater meta, eu não tenho mais reserva para poder ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Eu não tenho mais uma vida íntima, alegre, suave com a minha esposa. Eu não tenho dinheiro, condição para poder fazer um passeio. Cris, o que eu ganho não fecha o que eu tenho que pagar. Não conquistei a casa própria, está terminando o ano. Cris, cadê as promessas? Uau! A noiva cansada, tendo que trabalhar em 2 serviços para dar conta, a mulher tendo que fazer diversas funções, é cuidar de filho, é trabalhar fora, é fazer toda a dinâmica da casa. Cris, eu estou cansada, eu estou desanimada. É meu filho que acabou de chegar em casa dizendo que não vai mais professar a fé, que hoje ele está levantando outras bandeiras. Cris, é meu marido dizendo, eu quero separar. É a esposa dizendo, eu quero separar. É uma felicidade que eu ainda não recebi, é uma paz que eu ainda não sou envolvida, e isso faz com que eu vou em culto domingo após domingo, domingo após domingo, mas eu estou cansada, sobrecarregada. Mas eu fico aqui, dormindo, sentado, ouvindo o noivo batendo, mas dormindo. O noivo falando, mas dormindo. Porque eu não consegui trocar de carro. Porque eu não consegui isso, aquilo, eu perdi. Eu tive que fechar a empresa. Porque Deus um dia usou alguém para falar comigo e, Cris, não acredito mais nisso. Cansada. Só que aí a esperança para nós, quando nós escolhemos abrir todo o nosso ouvido com atenção somente à voz daquele que pode todas as coisas. Porque às vezes os ruídos externos estão atrapalhando de você ouvir a direção e a voz do noivo dizendo, noiva, levanta-te.
É pelo poder da palavra dele, não de homens, que a noiva cansada, sobrecarregada, com determinadas, enfim, com situações, aqui, ela começa então a se levantar. Se levantar, se levantar, se levantar. Mas Cris, eu estou tentando e não estou conseguindo. Aí, eu me lembro de Gênesis. Gênesis, eu vou fazer algumas pontes para você entender, noiva que às vezes está aqui cansada, sobrecarregada, não está conseguindo sentir o fardo leve e suave, não está conseguindo deitar e dormir com paz, a ansiedade está tomando conta do teu coração, tu está tendo crise de pânico, e é que eu não estou falando de um quadro psiquiátrico, porque às vezes uma crise de pânico é um excesso de adrenalina e tem a ver com mudança hormonal, enfim, outros problemas de saúde, seja de forma orgânica ou emocional, genética, enfim. Não, estou falando dessa paz que você não consegue receber, que vem do Senhor. Não está conseguindo receber, não está. A paz que excede o entendimento do homem. Você está tendo problema para dormir. Você está agitada demais. Cris, eu não tenho essa paz. E aí eu me lembro que para a gente poder ter força, para se levantar como noiva, para sair dessa situação de estar sonolento, ouvindo a voz do noivo, mas sonolento, não basta a sua palavra. Eu já entro nos pontos que eu quero trazer com vocês. Não basta a sua palavra, porque palavra vocês escutam, palavras vocês leem. A noiva ouvia a voz do noivo, a palavra saía da boca do noivo, e a noiva continuava dormindo. A noiva, capítulo 1, continuava numa posição de: eu estou prostrada, mas eu escuto a voz do noivo. Cris, o que eu preciso parece que não é só com a palavra, e vem comigo, para não gerar heresia. Precisamos da palavra e do Espírito em nós, porque a palavra a noiva tinha, mas ela continuava dormindo. Aí me permita fazer alguns links, que aí eu vou para Gênesis, capítulo 1, que aí vai fazer sentido para vocês. Gênesis, no princípio, disse que o Espírito estava sobre o abismo. O Espírito, a ideia do Espírito em Gênesis 1 ele pairava sobre a face do abismo. Esse pairar é guardar, é estar como se, guardando mesmo, guardando, velando, sabe, em cima, sobre o abismo. Só que vem comigo, para não abrir, porque no horário... não, mas eu quero abrir, vamos lá, para eu falar certinho. Gênesis capítulo 1 você conhece, mas eu quero ler para poder ser muito mais assertiva e não buscar aqui na minha caixa de memória. Capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A ideia do Bereshit, como nós já aprendemos com o nosso pastor, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa ideia é o Espírito cuidando, cobrindo, em movimento, mas sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Cris, o que tu está querendo dizer? O Espírito pairava, mas quando veio a palavra, aquilo que era caos virou o cosmos. Ou seja, estava em dinâmica o Espírito, mas não só o Espírito, e sim a palavra, porque quando há um movimento da palavra, mas também o poder do Espírito, coisas se movem, coisas são organizadas, há renovo, há poder. Aí o que eu quis dizer, para não gerar heresia, é que o noivo está falando com a noiva, ele tem a palavra, a noiva escuta a palavra, mas para a noiva se levantar da zona de dor, do luto, da decepção, da separação, da traição, de tudo que nós estamos enfrentando nesta grande Babilônia, é pelo Espírito também. Cris, traduza, porque eu não estou entendendo. É palavra e Espírito, porque quando os dois estão em ação, tudo que está um caos vira cosmos, vira sobrenatural, vira poder e vira renovo. Oh, aleluia. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito.
Lembra Atos capítulo 2? Eles tiveram o professor Jesus. Ô gente, vem comigo. Olha esse colégio apostólico, com o próprio mestre ensinando. Jesus, olha, ensinando teologia, e falando do reino dos céus, e através de parábola, e mostrando sinais e maravilha, e morto levantando, e toca no esquife, e o que estava morto já ressuscita, ele não toca nem no morto. Enfim, olha as coisas que os discípulos viram. Uma boa teologia, um bom orador, palavra dia e noite, visões, cura. O leproso chegava com a pele toda já comida pelas feridas, pelas chagas. E de repente aquela pele ficava como de bebê. Uau! Os discípulos viram. Palavra. Mas foi em Atos 2, que junto com a palavra, que eles foram encharcados pela palavra. Mas quando houve o revestimento do Espírito, aí sim, houve o que? Uma transformação. Cris, mas como assim? Não estou entendendo. A gente sabe, por exemplo, Pedro vai lá, tira a espada, arranca a orelha, arranca pedaço da orelha de Malco. Aquela confusão. Judas inteiro. Gente, eles estavam, vem comigo, eles estavam com Jesus, sendo ensinado teologicamente com Jesus. O mestre, o bom pastor, vendo sinais, maravilhas, milagres, palavra. Mas era uma confusão. O outro estava mais interessado no dinheiro do que na palavra. Judas. Você vai ver um querendo ser maior. Quem eu quero ser maior? No reino, disputando lugares. Pedro, depois da morte de Jesus, nós sabemos o movimento de Pedro. Ele ouviu, estava encharcado de palavra. Vem comigo, encharcado de palavra. E não foi com o pastor César Cavalcante. Foi com Jesus. Encharcado. Jesus morre. Vamos para o cenáculo, se esconde, portas fechadas, estou com medo. Ele, blasfêmia, xinga Jesus, não conheço, você é nazareno, não, você andava com ele, não andava, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Depois de muita palavra, mas foi depois da descida do Espírito Santo, a palavra já estava no coração, mas veio o revestimento do poder do Espírito, e foi quando Pedro, aquele que estava escondido, que voltou para Galileia, que estava desanimado, ele sai do cenáculo e prega, e é uma das pregações maravilhosas. Ele faz uma ponte do Antigo Testamento. Eu amo a pregação de Pedro em Atos 2, sou apaixonada. Eu falo que eu quero decorar ainda para pregar aquela palavra. Ele prega e milhões de pessoas são convertidas. Uau! Deixa eu falar algo para vocês. Pedro, no final do ministério, que morre já com uma idade avançada, segundo a tradição, diz que ele morre crucificado. E diz que Pedro, antes de ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica mais de cabeça para baixo. Aí você pergunta, como eu já me perguntei, o que aconteceu com Pedro? Que fez um pulo de João, se não me falha a memória, capítulo 21, para todo o ministério de Pedro, que virou um grande bispo em Jerusalém. As cartas de Pedro são belíssimas, belíssimas, e morre no final da vinda, crucificado. Que diferença tem desse Pedro com o Pedro que negou Jesus? Vem comigo, ali no encontro de Jesus com Pedro, que depois que Jesus ressuscitou, teve aquele encontro com os discípulos, vocês conhecem a história. E ali naquele momento que Deus tem algo, que Jesus tem algo muito particular com Pedro, chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Não é novidade para vocês o que eu vou falar aqui para vocês. Nossa, fui redundante. O que eu vou falar para vocês, mas vem comigo. Não será novidade que eu vou compartilhar com a igreja. Mas aquela conversa, lembra? Que Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Lembra que Pedro diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. A ideia, amada igreja, ali, o grego mesmo, o original, é Jesus dizendo: Pedro, tu me amas com amor ágape, porque aquela palavra, tu me amas, é ágape, agapau. Pedro, agapa-me. Pedro, tu sabes
que eu te amo. A palavra ali é filéus. Ele diz, Senhor, tu sabes, é filéus. Jesus, Pedro, agapa-me, Jesus, Pedro, filéus. Cris, o que significa? Jesus está perguntando, Pedro, tu me ama com amor ágape, que é o amor que vai até a morte? Ele está dizendo, Senhor, tu sabes que não, porque eu te neguei lá. O que eu te amo é o amor filéus. É aquele amor gostoso, aquele amor de amigo, aquele amor que, ai, como é gostoso estar com o Senhor, mas não me leva à morte. É esse amor filéus. A última palavra de Jesus, ele diz, Pedro, filéus. Aí Pedro diz, tu sabes, é filéus. Igreja, igreja. Quando, e ali a gente pode extrair várias lições. Ali é restaurando Pedro, dando a chance de Pedro, 3 vezes que ele negou, 3 vezes ele agora está reconciliando com Jesus. Enfim, mas o que me chama a atenção, que faz meu coração saltar nessa leitura, é que quando Jesus diz, Pedro, filéus, e Pedro reconhece, Senhor, eu agi na impulsividade, eu disse que iria contigo até a morte, mas Senhor, eu reconheço que eu não consigo, porque eu neguei o Senhor. O que eu tenho é sinceridade para te entregar, Senhor, é filéus, o que eu tenho por ti é aquele amor de amigo, de irmão. Olha depois dessa confissão, dessa verdade, porque Jesus trabalha com a verdade, viu? Que coisa mais linda. É a verdade, é o que está no teu coração, você tem que falar mesmo, verbalizar, ele é autêntico. Jesus então olha para Pedro e fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí você pergunta assim, como Jesus pode vocacionar alguém que não está preparado com amor ágape? Só que nas leituras seguidas, gente, é Jesus falando o que iria acontecer no futuro com Pedro. Porque o próprio Pedro, ele vai descrever, quando ele está indo para a morte, ele vai descrever o que Jesus disse nesse diálogo, João 21, se não me falha a memória. Quando ele abriu o coração e disse, Senhor, é isso que eu posso dar. É o amor pequenininho, amor de amigo. Pequeno não é a palavra certa. É o amor de irmão, amigo, de amigo. Aí Jesus, é como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, agora sim, tu está agora, olha, sendo forjado, agora sim, Pedro, você está sendo equilibrado, mas apacenta as minhas ovelhas. E no período, apacenta, vocacionando, dizendo, Pedro, é isso mesmo, se tu tem isso para me dar, então começa, porque isso já, já dá para começar. Você já tem esse amor filéus, Pedro? Tem. Já confessou, né, Pedro, quem tu és? Já revelou teu coração, né? Você não é aquele fortão, não. Você é esse frágil. Isso, Pedro. Agora sim confessou e está na verdade. Pedro, já dá para começar. Você não tem o curso de teologia? Pedro, já dá para começar. Pedro, você não fez o hebraico, o aramaico? Já dá para começar. Você não terminou a faculdade? Já dá para começar. Você não tem o amor que te leva até a morte? Mas já dá para começar. E na caminhada, no final, esse mesmo Pedro que disse, ei, vem comigo, igreja. Esse mesmo Pedro que disse, Senhor, eu tenho um amor filéus. E é vocacionado. Ei, deixa eu abrir um entre parênteses. O que você tem, já dá para começar. O que você tem, já dá para começar. Cris, eu não consegui ler a Bíblia toda, já dá para começar. Conhece alguns versículos, já dá para começar. Cris, eu não tenho uma boa oratória. Vem assim mesmo, começa. Começa tremendo, começa gaguejando, começa errando, já dá para começar. Você só tem o quê? Cris, eu tenho a vontade. Já dá para começar. Palavras de Jesus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vem comigo. Pedro começa o ministério, conversando com Jesus, sendo vocacionado, melhor dizendo, apacenta as minhas ovelhas, mas o amor é de amor de amigo. E termina o ministério com amor ágape. A pergunta é, o que aconteceu com Pedro? Para que ele pudesse falar, Jesus, o amor que eu tenho é esse, não é para a morte, porque eu sou covarde. Mas termina o final do ministério dizendo, pode me crucificar, porque o amor que eu tenho pelo Senhor é maior do que a minha vida. Pode me matar, porque eu continuarei falando que Jesus é o Filho de Deus.
Ô igreja, a pergunta é: o que tem nesse homem comedor de arroz e feijão como nós? Porque talvez hoje, se começasse uma perseguição, você estaria como Pedro, eu estaria como Pedro, dizendo: Deus, eu não tenho noção. Porque, gente, quando fala de torturas, quando a gente vai estudar sobre o que os imperadores romanos fizeram durante a perseguição contra os cristãos, eu falo: Deus, eu sou Nutella demais. Porque quando a gente para avaliar, eu falo: Deus, eu não dou conta não. Hoje, se vir uma perseguição, tu está preparado de ver o teu filho sendo torturado e dizendo: só nega Jesus. Hoje, os nossos irmãos da Coreia do Norte, alguns países da janela 1040, inclusive a Coreia do Norte, se não me falha a memória, ou é Coreia do Norte, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas hoje eles sofrem perseguição. Estão em prisões, cadeias, privados de estar com famílias, com filhos, passando fome, Será que nós aguentaríamos? E olha, esses dias eu estava ouvindo um missionário da janela 1040. E ele dizia algo: a igreja brasileira não tem noção do que está acontecendo nos 4 cantos dessa terra. Deus tem levantado ministros de fogo nos 4 cantos dessa terra, principalmente dentro da janela 1040. Você não tem noção as coisas sobrenaturais que estão acontecendo. Pessoas estão sendo convertidas. É que não chega no nosso ouvido. Só que a correção dos nossos irmãos agora, enquanto você está aí sentadinho, confortável, no ar-condicionado, um bom microfone, me ouvindo, tem irmão agora sendo punido porque foi pego com uma Bíblia ou um pedaço da Bíblia e privado de ver os filhos, a família. E detalhe, é só assinar um termo dizendo: nunca mais vou professar esse nome, nunca mais eu vou falar esse nome. Nós estamos preparados para isso? Às vezes quando chove a gente não quer vir para a igreja porque choveu. E você tem carro, não vai vir nem de ônibus. Carro com ar-condicionado, desembaçador de pá, um estofado de couro, pega ali, ó, abre o portão, porque nem precisa tomar chuva, porque o portão é eletrônico. Abre, sai, a igreja estacionou, desce para ouvir uma boa palavra, estar na comunhão dos irmãos. Porque a igreja, vem comigo, desigrejado é uma teologia do Satanás. Nós não somos igreja, nós somos deixa eu me corrigir, nós somos templo do Espírito Santo. Igreja é isso aqui, essa coinonia. É um ferro com outro ferro, e nós vamos estar nos afiando. É o abraço, é o testemunho, é a diferença, é o jeito de ministrar diferente, é o jeito que canta diferente, é o jeito de dar glória a Deus diferente, mas é um aprendendo com isso. É a igreja. É aqui que nós ceiamos, é aqui que batizamos. Porque tem uma teologia dizendo que agora não, agora eu sou igreja. Eu mesmo batizo, eu não sei como faz para ungir. Eu mesmo vou me ungir, apóstolo, bispo. Eu não sei como que é isso, ceiar. Como que vai ceiar sem a comunhão? Teologia do desigrejado, e está crescendo por conta das decepções. Está crescendo. Agora a ideia é: eu busco a Deus em casa. Não! Nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja é isso aqui, este corpo, e um membro não vive sem o corpo, porque não tem nutrientes para andar sozinho. Um membro não anda sozinho, mas um corpo sobrevive sem um membro. Nós somos membro e precisamos estar ligados um ao outro, tendo a certeza que o cabeça é Jesus. É aqui, um aprendendo com o outro. Fecha parênteses, por que eu falei isso? Porque às vezes nós não estamos preparados. Não, eu vou ficar em casa, você é em casa, porque agora é aqui que eu cultuo. Eu pego o violão e cultuo. Você vai fazer isso, mas a igreja é aqui na comunhão dos irmãos. Mas será que estamos preparados? Se hoje pegar o teu filho e começar a torturar o teu menino e dizer: você só precisa assinar um papel. Nós estamos como Pedro. Pedro disse: Senhor, eu te amo com amor filéus, e não com amor ágape, Deus. Pedro foi sincero, como nós somos sinceros com o Senhor. Mas, volto a falar, hoje tem irmãos que estão vivendo essa realidade. Mas no final da vida de Pedro, já idoso, ele diz: pode me matar. Pode me matar, porque eu começo o meu ministério com amor filéus, mas termino o meu chamado com amor ágape, porque é melhor morrer professando o nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, permaneci na fé. Cris, o que isso tem a ver? Pedro parece que tem uma mudança depois de Atos.
Porque palavra, ele estava cheio. Obrigada, benção de Deus. Eu não trouxe minha toalhinha, obrigada. Ele estava cheio. Mas quando houve a descida do Espírito Santo, ninguém segurou Pedro, ninguém segurou os discípulos, ninguém segurou a igreja. Palavra e Espírito. Aí é pelo Espírito que temos condição de falar, como Pedro disse: pode me matar, pode. A minha vida não vale nada diante de Deus. Só que a última lembrança que eu quero trazer para vocês, sobre o poder do Espírito com a palavra, é o encontro de Maria com o anjo. Nós vamos ver ali, meninos e meninas, com todo o respeito e carinho que eu tenho por vocês, em Lucas 1, 31 e 35, 31 começa quando o anjo Gabriel encontra Maria, e ele diz para Maria: Maria concederá um filho. E ela diz: mas como isso? Não vamos ler para ganharmos tempo. Mas como isso vai ser? Ela diz: Maria, você vai ser envolvida pelo Espírito, porque descerá, Maria, sobre você o Espírito. Vem comigo. O anjo já declara e já fala com Maria, dizendo: você conseguiu colocar aqui? Bom. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Palavra. Olha, Maria, no seu ventre já existe uma palavra. A palavra é: conceberás e darás à luz a um filho, e chamar de Jesus. Mas Maria indaga, vê se é o 35, meus queridos. Olha a resposta de Maria para o anjo. E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, por isso também Santa. Mas olha a resposta. Maria, existe a palavra sobre o teu ventre, já tem a semente da palavra. Como se dar isso? Porque vai descer sobre você o Espírito, e aquele útero que não tinha vida, então passou a gerar Jesus. Acontecendo algo poderoso. Cris, como a palavra foi liberada no ventre? Como? Pelo poder do Espírito. Noiva, o que vai fazer você hoje reagir à voz do noivo é a palavra, mas também o Espírito. Não dá para andar só com palavra, e também sem o conhecimento da palavra não dá só para andar com o Espírito, tem que ter a junção, porque isso gera algo maravilhoso. E eu já vou caminhando para o término, porque com a ação do Espírito e a palavra, a noiva se torna autêntica, apaixonada, capaz de enfrentar todos os obstáculos. Igreja amada, quando a noiva que nós lemos, ela disse: eu dormia, mas o meu coração velava, eu escutava o noivo, e eu me levantei, versículo 5, eu me levantei para abrir ao meu amado. Só que sabe o que aconteceu? O amado já tinha ido embora. É mesmo ela com o coração velando, ouvindo a voz do noivo, mesmo com o coração ligado à voz do noivo, o noivo foi. Só que esta noiva, quando ela decidiu levantar, nós vamos ter as informações que ela saiu para procurar o noivo. E vem comigo no versículo 7, e diz o seguinte: acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. E o versículo 8: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, diga que eu estou enferma de amor. Olha o versículo 9, as pessoas questionando a noiva: o que tem no teu amado que não tem no outro? O que tem diferente no teu amado? Que formosura tem no teu amado que você não encontra em outro noivo?
E aí ela responde no versículo 10, mas eu quero me ater no versículo que ela reagiu. A noiva se levantou, e quando ela se levantou, ela saiu pela cidade, gritando o nome do noivo, procurando o noivo. Sabe o que é isso, igreja? Uma noiva que tem palavra, mas tem espírito. Ela enfrenta os guardas noturnos, ela enfrenta a fofoca, ela enfrenta a justiça, ela enfrenta o sistema, ela tem força para enfrentar os obstáculos, dizendo, porque agora eu estou enferma de amor pelo noivo. A noiva sofreu ataques do noivo, por conta do noivo, ou o resultado da busca pelo noivo. A noiva, ela foi ferida, ela foi espancada. Igreja, vem comigo. Uma noiva que tem palavra, mas tem um espírito, ela enfrenta situações, os temporais, as tempestades da vida. Ela enfrenta os guardas que tentam parar, os guardas que ferem, através do quê? Das palavras. Através do quê? De tudo que nós estamos vivendo, uma perseguição silenciosa, talvez, que eu nem sei se é. Uma noiva apaixonada, ela tem essa autenticidade. Eu sei quem é meu noivo, e eu o busco, independente de. Eu saio buscando e gritando o nome do meu noivo. Para você hoje chegar no meio dos seus familiares, e viver o que o Luciano compartilhou com vocês, no começo do culto, é pela palavra, mas também é pelo Espírito. Porque senão você vai ficar na sua, comer aquela comidinha, todo mundo sabe que eu sou crente, mas tá bom. Mas para você declarar o teu amor pelo noivo, a ponto de ser o zombado da família, já veio crente. Não bebe, né? Você é crente. Eu sou a noiva apaixonada. Eu sou a noiva apaixonada. Mas não tem outra religião. Menina, menino, ser crente é muito quadrado. Parou. Você acredita ainda no conto da carochinha? Esses dias me perguntaram. Cris, você que, estudou, papapá, você acredita mesmo na ideia do criacionismo? Porque criacionismo não é um termo teológico, não, só da teologia. Criacionismo é aquele que crê que o mundo não foi só através de uma explosão. Mas se você acredita mesmo na obra de Adão e Eva, é muito primário. Eu disse, sim, acredito. Eu não acredito que, através de uma bomba, tudo se colocou em ordem. Não acredito. Enfim, falou, mas Gênesis é tão assim, sem conteúdo. Eu disse, primeiro, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é tão autêntico que ele não fez um livro de Gênesis para provar a criação dele. Ele não colocou moléculas, o H2O, é porque ele fez o livro de Gênesis. Aliás, toda a Bíblia não é científico, porque Deus é autêntico. Ele não tinha o interesse de provar a existência dele para ninguém. O Deus que eu sirvo, ele fez ainda o favor de derramar graça para dizer de onde vocês vieram e para onde vocês irão. É um livro informativo para dizer, eu não sou obra do acaso, eu não fui lançada no mundo. Veio do verme, veio do macaco, veio da terra, Não. O livro me prova que um Criador me fez. O livro mostra onde foi a queda, e o livro me mostra para onde eu vou na Nova Jerusalém. Deus é lindo. Ele merece a salva de palmas. Aleluia. Pronto. Mas vem comigo. Meu Deus, por que eu disse isso? Porque às vezes você chega no meio dos seus familiares e você acredita. Então acredito. Eu só estou tão apaixonada pelo noivo. Não tem outro igual ao meu noivo. Porque às vezes vão indagar, o teu noivo pede santidade, o teu noivo requer alguns comportamentos, que é tão mais fácil no mundo. No mundo a gente rouba, no mundo a gente negocia, no mundo tem mentira, no mundo a gente pode passar a perna, mas no mundo a gente pode viver o que a gente quer, amar do jeito que a gente quer. Isso é um mundo. Mas o Deus que eu sirvo, Ele fala de renúncia, Ele fala de santidade, Ele fala, o Deus que eu sirvo. Mas não tem outros melhores? É o que estava indagando para a noiva. Mas uma noiva que tem palavra, mas tem o Espírito, vira essa noiva apaixonada dizendo, não tem.
porque eu estou enferma de amor por este noivo. Eu estou completamente apaixonada. Aí as pessoas perguntam: o que tem nesse noivo? E ela diz: Ministério de Louvor, vem me ajudar, por gentileza, que eu estou avançando no horário. O que tem nesse amado? Versículo 10. O meu amado é como a cândida, ou cândido. E essa palavra, rubicundo, gente, vem comigo. Aqui no versículo 10, ela está falando assim: o meu noivo, ele é excessivamente branco. Ela começa a dar as características da noiva que conhece muito bem o noivo. Ela começa a falar assim: ele é excessivamente branco. Essa palavra difícil de entender, eu fui buscar o sentido dela, e quer dizer aquela aparência, sabe aquelas pessoas bem branca que tem aquela bochecha um pouco rosada? Essa é a ideia. Ela está descrevendo o noivo. Ela está dizendo: o meu noivo que eu amo, que eu estou agora enferma de amor, que eu estou procurando ele pela cidade, enfrentando os guardas da noite. Eles me feriram, eles me machucaram, mas eu sou autêntica agora, porque eu sei quem é o meu noivo, eu sei quem falava comigo, eu sei quem eu ouvi. Agora eu estou desesperadamente atrás do meu noivo. Eu saí da posição de sonolência, eu me levantei, e agora eu estou reagindo, e esse reagir é a busca por este noivo. E ela está falando: onde vocês encontrarem, avisa que eu estou enferma de amor. Mas aí começa a indagar: o que tem nesse noivo? O que tem de diferente nesse noivo? E ela começa então a descrever esse noivo. E ela diz da beleza desse noivo. Tem uma peça, o versículo 12, que ela diz: os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavado com leite e poço em engaste. Sabe o que é isso? Esse engaste é uma peça que é fixa. Sabe aquelas portas dos filmes antigos que tem sabe aquela argola nas portas que geralmente batia? É isso aí. É essa ideia, essa peça que fixa assim na porta, e geralmente também usa para prender pedras preciosas. É uma peça de aço. Ela está falando assim: o meu noivo, ele tem uma beleza tão rara, que é difícil explicar em palavras. Eu preciso buscar símbolos para apresentar a beleza. Tão lindo, tão belo é o meu noivo. Aqui ela está, a gente vai ter que parar, porque eu já estou no tempo. Porque ela começa falando de todas as características deste noivo. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como corvo. E os seus olhos são os olhos como a das pombas, junto às correntes das águas. Igreja, uma noiva que tem palavra, mas tem o Espírito. Essa noiva tão apaixonada, que quando começa a declarar a beleza do noivo, falta palavras. E quando começa, não para. Você já viu uma roda de crente falando de Jesus? A gente vai longe, passa a madrugada, a gente fala assim: uau, passou. E a gente falando das maravilhas de Jesus, da beleza de Jesus. O que está precisando para nós mais é a palavra, mas também é o Espírito. Para ter domínio próprio, pelo Espírito. Para perdoar quem te feriu, pelo Espírito. Para dar a outra face, é pelo Espírito. Para andar mais uma milha, é pelo Espírito. Para falar com amor, é pelo Espírito. Porque os filósofos também falam de Deus, da Bíblia, questionam, falam muito bem, tem uma boa oratória. Mas a diferença, a gente pode ter uma boa oratória, não tem problema. Mas o que faz a diferença é a noiva apaixonada. E isso vem pelo Espírito.
O que faz o teu coração ficar incendiando? O que faz você ter um movimento como de Jeremias dizendo: o Senhor, eu tento parar, eu procuro parar, mas tem algo dentro de mim que não me deixa quieto, e quando vê, eu já estou falando do Senhor de novo. O que faz você voltar a exercer o teu dom, a tua vocação é pelo Espírito e não só pela palavra. Chegou o tempo, noiva, de se despertar, noiva de Cristo. Chegou o tempo de se despertar, como? Pela palavra, mas pelo Espírito também. Se coloque de pé também. Ficar apaixonado, você falar não para o pecado, é pelo Espírito. Dizer: eu escolho Deus. O pecado todo dia bate a porta, mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. É pelo Espírito. Está faltando brilho nos teus olhos, noiva? É pelo Espírito. E nesta manhã, Deus nos chama para sermos renovados pelo Espírito. Porque palavra tu tem, mas precisa do renovo do Espírito. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, noiva. Enquanto o ministério vai estar louvando, passa uma revista aí. Sopra em nós, Espírito. Como você está? Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. O recado é para noiva. O recado é para noiva. Você que precisa de um renovo nessa manhã, levanta as tuas mãos para o céu. Cris, eu preciso de um renovo para enfrentar as dificuldades. Eu preciso voltar a viver o chamado de Deus. Eu preciso ter um renovo do Espírito. Levanta as tuas mãos para o céu. Você que precisa desse renovo. Você já tem a palavra, você conhece a palavra, mas precisa, porque existem caos dentro de você que precisam ser transformados em cosmos. Precisa ter ordem, organização, assim como foi em Gênesis. Levanta as suas mãos para o céu. Só quem precisa do renovo, em nome de Jesus. Tua glória está aqui. Senhor, vai olhando para cada um que agora está como Pedro, confessando a fragilidade, entendendo a nossa limitação. É noiva, mas está prostrada. É noiva, mas está cansada. É noiva, mas está com medo. É noiva, mas está insegura. É noiva, mas está se sentindo perdida. Oh, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Você que está com as mãos levantadas, eu vou pedir algo para vocês. Eu vou pedir algo para vocês. Vocês que estão reconhecendo agora que é noiva, mas precisa do renovo, e está com a mão levantada, eu vou pedir para que você venha rapidamente aqui na frente. Eu tenho 10 minutos para entregar para si. Meu Deus, eu tenho 3 minutos. Vem você que está com a mão levantada aqui, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós somos família. Essa família do Senhor, nós vamos interceder, porque talvez você esteja tão envolvida com o teu problema e precisa desse renovo, desse toque do Senhor. Eu conheço a palavra, mas eu preciso de um renovo, Cris. Eu já não tenho mais sonhos, eu já não tenho mais, a minha esperança está pequenininha. Eu já não tenho mais prazer em ler a Bíblia, eu já não tenho prazer em cantar. Há muito tempo eu não choro na presença de Deus. Há muito tempo, Cris, eu não exerço o meu dom. Eu não falo mais em línguas, eu não tenho sonhos proféticos, eu não evangelizo, eu não prego. Hoje o noivo marcou esse encontro com a noiva para dizer: levanta-te, noiva, pelo poder do Espírito. E o teu reino vem, nossa festa. Vou chamar
e o teu reino Venha o teu vem. reino santo. Nossa festa. Abre os seus lábios. No nosso Clame a Ele. Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, aqui estão seus filhos, ó Pai. Aqui estão seus filhos, Senhor, buscando mais a Tua presença. Aqui é a sua noiva, ouvindo a direção nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, vai renovando cada um, Senhor. Vai trazendo renovo, Senhor. Vai dando a direção, Senhor. Que eles possam ser envolvidos com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, envolvido com o Teu amor, com o renovo e fortalecimento do Teu Espírito, para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Senhor, aqui são vasos, são preciosos para Ti, Senhor. Usa cada um, Senhor, de uma maneira maravilhosa para glorificar o Teu nome. Senhor, muito obrigada, Senhor, por este momento de entrega da sua noiva, este momento de confissão da sua noiva, este momento de busca, Senhor, porque estamos como a noiva de Cantares, desesperadamente te procurando, Senhor, até te encontrar, Senhor, te encontrar, ó Pai, e ter esse envolvimento, intimidade contigo, Senhor, porque nós estamos com muito amor, enfermos de amor por Ti, Senhor. Mas hoje fortalece a Tua igreja, Senhor, diante dos obstáculos, dos desafios que estamos enfrentando dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, crendo no Teu poder, crendo na manifestação do Teu Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Porque em Romanos diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está escrito à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Dá uma salva de palmas para o noivo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse aqui antes de chamar a Cris, que privilégio servir a esse Senhor. Que privilégio, que graça. Glória a Deus. De manhã, quando eu levantei, eu falei para o meu esposo que hoje era um dia que eu queria ficar na minha casa. Estava muito cansada, trabalhei muito esses 3 últimos dias, mas, como eu disse, que privilégio servir ao Senhor, porque cheguei aqui cansada, viemos mais cedo para abrir a igreja, e posso dizer que estou saindo renovada, como essa palavra veio sobre as nossas vidas. Glória a Deus, todo o cansaço foi embora, e estou aqui, agradecida ao Senhor, por tão maravilhas
Então, tantas bênçãos que Ele nos permite, todas as manhãs, como eu fiz na minha oração. Obrigada, Senhor, por estar viva, por estar respirando, por o Senhor nos dar o privilégio de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo ofertório. Eu não anunciei aqui as crianças, porque a Lu havia conversado comigo a respeito de não ter o Ministério Infantil hoje, então por isso que seus filhos não foram para a sala, mas tinha uma irmã aqui de olho, caso eles não conseguissem se adaptar aqui ao culto, essa irmã tiraria eles daqui, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo em paz. Vamos orar pelo ofertório. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para um ato, Senhor, de adoração, como nós estamos fazendo desde o momento que entramos aqui. Te adorar, Senhor, através, Senhor, dos louvores, através das nossas palavras, através de atos, através da expressão do nosso corpo, mas também através da oferta, Pai. Visita os corações dos Teus filhos, que cada um possa se aconselhar contigo a respeito do ofertar, do dizimar e do votar nesta manhã. Todas as vezes que aqui estou orando, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, por cada família, por cada vida que tem condições de ofertar e que pode, que o Senhor tem permitido e que o Senhor tem dado esse coração dadivoso, voluntário para os nossos irmãos através, Senhor, deste ato. Mas também clamo a Ti, Senhor, pela vida daquele que não tem, pela vida daquele que está necessitado hoje de uma ajuda, pela vida daquele que talvez não sabe como vai pagar a sua conta, como vai honrar os seus compromissos. Pai, abençoa aqueles que já têm e abençoa aquele que também não tem, para que ele também possa glorificar e exaltar o Teu nome através das Tuas grandezas, através dos Teus grandes feitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, abençoa, Senhor, cada família, cada empresa, cada irmão que é empregado, cada irmão que é autônomo, cada um que tem a sua própria empresa e que o Senhor tem o abençoado, Pai. Continua abençoando, Senhor. Continua abrindo portas, continua operando milagres, continua, Senhor, fazendo sinais e prodígios e maravilhas no nosso meio, porque o Senhor não só faz, Senhor, fisicamente, mas financeiramente o Senhor faz e vai continuar fazendo, porque eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso em fazer muito mais. De forma especial nós te agradecemos, Senhor, e obrigada pela oportunidade que temos, Senhor, de ofertar, de ajudar, Senhor, a outra pessoa que também necessita de ajuda. Pai, que a Tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome